Ok, bom dia, bom dia. Vamos então começar a nossa série devocional. Nós vamos começar estudando o livro de Gálatas, mas eu gostaria de propor que a gente começasse esse estudo com uma introdução, né? Antes de a gente entrar no livro propriamente dito de Gálatas, que a gente estudasse um pouquinho do contexto do livro de Gálatas, e eu quero falar sobre a resiliência um pouco hoje, né? Então, vamos lá, 6h31, vamos começar então. Vamos fazer uma oração para darmos início a esse momento. É também um projeto novo que Deus colocou no meu coração. Eu espero que nós possamos ser mutuamente edificados aqui com o compartilhamento da palavra de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te louvar, Senhor, por esta manhã. Obrigado, ó Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada dia. E nós queremos, nesta manhã, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos direcione nesse estudo da sua palavra, que possamos nos aprofundar cada dia mais. E neste novo projeto, que nós possamos ouvir a Tua voz. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos nos dispor nas Tuas mãos para que sejamos edificados por meio desse projeto, Pai. Que possamos, assim, ter um relacionamento contigo de maior intimidade e cresçamos no conhecimento do Senhor e da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia quem está chegando aí. Sora Kira, Pati Godoy, bom dia. Que Deus seja louvado por meio desse projeto. Vamos então estudar a Bíblia juntos e eu acredito que vai ser um tempo muito gostoso todos os dias aqui, né, de terça a sábado. Nós vamos então estudar a Bíblia juntos e nos aprofundar um pouquinho mais nesse maravilhoso instrumento que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Então vamos lá, vamos começar, né, gente? Com alegria, vamos dar a ênfase que nós precisamos para que o dia seja cheio da presença de Deus. Você que tem aí a sua Bíblia, abra comigo em Atos capítulo 13. Embora nós iremos estudar o livro de Gálatas, né, nós vamos começar então pelo livro de Atos, porque a gente quer trazer aqui um contexto histórico do livro de Gálatas, tá bom? Então, bom dia, Moti, o Fernando e Carol estão aí, né? Duda, bom dia. O Rafa, que também está aqui pelo Facebook. Vamos lá. Gente, Atos capítulo 13... nós vamos entrar um pouquinho no contexto histórico desse livro de Gálatas, tá? Então a gente vai ver o que estava acontecendo lá, qual é o contexto histórico da fundação da igreja lá da Galácia, né? Gálatas é a região da Galácia, não é bem uma igreja, mas são várias cidades que contemplam então essa região da Galácia. E essa região fica hoje na Turquia, na região central da Turquia, bem na Ásia Menor. E Paulo, junto com Barnabé, passou por essas cidades, por essa região da Galácia, na primeira viagem missionária. E aí eu quero abrir com os irmãos lá na primeira viagem missionária de Paulo para essa região, onde nós vamos então ver o que aconteceu naquelas cidades, para que a gente possa ter um entendimento melhor do texto lá de Gálatas. Amém? Então vamos lá, Atos capítulo 13, nós vemos Barnabé e Saulo sendo chamados para a missão. Então eles estavam lá orando e jejuando, e aí diz o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então Barnabé e Saulo foram enviados
para esse trabalho missionário que começaria então ali na região da Ásia Menor. Eles foram para Chipre, né, a ilha de Chipre, passaram por lá. Lá acontece a conversão do procônsul, né, um homem muito importante da região de Chipre, né, da ilha de Chipre, e ele se converte ao cristianismo. Então eles têm uma experiência lá interessante, né, junto com o mágico que estava, Elimas, né, Elimas o mágico, que também se converte ali na ilha de Chipre. E aí eles vão para o continente novamente, e ali no continente eles descem em Perge, né, na Panfilha, no versículo 13, né, do Atos capítulo 13, versículo 13. Vão para Perge, na Panfilha. João os deixou ali. De Perge eles prosseguiram até Antioquia da Psídia. E Antioquia da Psídia é a primeira cidade importante aqui da região da Galácia, né? Então Antioquia da Psídia é uma das cidades da região da Galácia, né? Uma cidade importante aqui para termos um bom entendimento da palavra de Deus. Lá em Antioquia da Psídia, eles começam a pregar. Paulo procura uma sinagoga e começa a pregar o evangelho, e aqui, logo depois, dos versículos 16 até o versículo 41, é a pregação de Paulo ali na sinagoga, na cidade de Antioquia da Psídia. Nós não vamos entrar nos detalhes dessa pregação, né, mas nós vamos seguir ali no versículo 42, quando eles saem da sinagoga, as pessoas ouvem, querem saber mais, né, e convidam Paulo para que ele pregue mais vezes ali na sinagoga deles, né? Olha só que interessante, a pregação de Paulo então estava encontrando um terreno fértil nos corações dos Gálatas, né? E aí eles são convidados a pregar novamente no sábado seguinte. E aí no versículo 43 diz que eles se despediram, né, da sinagoga ali, e no sábado seguinte, no versículo 44, a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então havia um grande ajuntamento de pessoas já, a palavra de Deus estava encontrando um terreno fértil, e eles começam a pregar, né, mas de repente começa a ter um pouco de ciúmes, né? Então vamos lá para o versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se. Então não só os judeus estavam ouvindo a palavra do Senhor, mas agora também os gentios. Os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. No versículo 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Olha só o que aconteceu então, o evangelho estava crescendo. Bom dia, Diana, seja bem-vinda. Estamos lá em Atos capítulo 13, no versículo 50, né? Então, houve ciúme por parte dos judeus, já que Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho, e o evangelho estava crescendo, estava sendo disseminado ali naquela região. Os judeus ficaram com ciúmes por causa do ajuntamento de pessoas e incitaram, né, as mulheres religiosas e também pessoas importantes da cidade contra Paulo e Barnabé. E esses, no versículo 51, sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, embora eles estivessem passando ali por um tipo de ainda embrionária, né, uma perseguição, eles sacudiram o pó dos seus pés, né, em sinal de protesto àquele povo, né, e saíram da cidade e foram para outras cidades. Estas outras cidades também ficam na região da Galácia,
Então eles foram para Icônio. No capítulo 14 nós temos esses detalhes, né? Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então, quando eles perceberam que havia uma conspiração ali na cidade de Icônio, eles então perceberam e foram para outras cidades, né? Então aqui nós vemos agora o Paulo e Barnabé chegando em Listra e Derbe. São 4 cidades da região da Galácia, que são cidades importantes para que a gente tenha um entendimento mais profundo aqui do estudo de Gálatas, né? Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes. Algumas versões da Bíblia dizem Júpiter e Mercúrio, né? Então seriam os deuses romanos, né? Os deuses greco-romanos, tá? Então o sacerdote Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Imagine só a cena então. Paulo e Barnabé estão lá, pregam o evangelho, de repente um homem é curado e as pessoas começam a acreditar que eles eram deuses do Olimpo, né? Então deuses do panteão lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga, deuses da mitologia. Aquele povo era um povo muito sincrético, era um povo que acreditava em muitas coisas. E aí nós temos uma conexão muito forte com o povo brasileiro, né? Então os Gálatas, né, essa região da Galácia recebeu esse nome porque o povo que habitou ali, né, foi um povo conhecido pelos gauleses, né? Então gauleses depois derivou-se o nome Galácia, né? E os gauleses conquistaram aquela região mais ou menos no século IV antes de Cristo e depois eles migraram para Portugal, e de Portugal chegaram ao Brasil. Então percebam que nós temos uma conexão muito forte com o povo de Gálatas, e esse sincretismo que a gente vê no livro de Gálatas, a partir dessa mistura de religiosidades, né? Nós percebemos então que o Brasil também é assim, né? O Brasil é cheio de misturas, não tem uma religião pura, o próprio catolicismo é um catolicismo muito mesclado, enfim, né? Algo que a gente até já compartilhou nos estudos de Gálatas aos domingos de manhã, né? Então o povo brasileiro tem uma mescla muito grande de crenças, né? Inclusive as crenças afrodescendentes, né, que vieram com os escravos para o Brasil, se misturaram com as crenças dos católicos, e hoje nós vemos uma mistura muito grande dessas coisas, né? Então Paulo e Barnabé, eles disseram para os licaônicos, né? Não, nós não somos deuses, né? Nós somos seres humanos como vocês, não precisam oferecer sacrifícios a nós não, nós somos homens, né? Então Paulo e Barnabé estavam tentando convencer o povo de que eles não eram deuses, né? E eles
o povo ali estava querendo oferecer sacrifício para ele. Mas é interessante observar no versículo 18, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Ou seja, eles tiveram dificuldades, mas a multidão conseguiu então oferecer sacrifícios para eles, né? Então imagine a cena, eles vão lá, pregam o evangelho e são tidos por deuses, né? Uma cura acontece por meio deles, mas eles se passam por deuses. Bom, então, versículo 19, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram os ânimos das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade no dia seguinte. Ele e Barnabé partiram para Derbe. Olha só que interessante, né, gente? Ele foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade, tido como morto, e na primeira oportunidade que tem, ele volta para a cidade. Ele sai, ele se levanta ao redor dos discípulos e volta para a cidade, volta para continuar o trabalho de evangelização. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, né, para algo muito interessante, esse poder de resiliência, né? Esse fato, né, que Paulo ele é apedrejado, ele é tido como morto e de repente ele se levanta e volta para a cidade. Talvez nós pensemos assim, principalmente, né, a grande parte das pessoas tem essa mentalidade hoje, né? Se as coisas estão dando certo, é porque é de Deus. Se não dá certo, então não é de Deus. Então a gente precisa abandonar aquilo que estamos fazendo. Se as coisas estão emperrando, se a gente está dando murro em ponta de faca, então significa que a gente precisa voltar atrás. E a gente acredita, né, que se a coisa está dando certo, é sinal que Deus está no negócio. Irmãos, a Bíblia é muito interessante ao relatar, por exemplo, lá no começo, lá em Gênesis, quando a gente vê grandes homens fundando grandes cidades, né? Nimrod, por exemplo, né? Tem até um cântico, né? Ninguém é forte como Nimrod e tal. Lá no comecinho da história da humanidade, a gente vê que Nimrod funda cidades, que mais tarde vem a ser um povo que fica contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e um povo muito cruel, né? Nimrod fundou algumas cidades ali que mais tarde veio a ser os assírios, né? Primeiro os babilônicos, né? Os babilônicos eram muito cruéis nas suas guerras, com seus prisioneiros de guerra, e depois veio a ser o povo assírio, né? E esse povo empalava as pessoas, eram requintes de crueldade que eles cometiam contra o povo de Deus e contra as pessoas, né? Não só contra o povo de Deus, mas contra as pessoas de uma forma geral. Ou seja, Nimrod teve sucesso nas suas empreitadas, mas nem sempre aquilo que a Bíblia narra, ela endossa, né? Então isso a gente precisa ter na nossa mente. A Bíblia está narrando uma história de um povo que ficou contra o povo de Deus, o povo de Israel, e um povo que era extremamente cruel, né? Mas a Bíblia não está endossando esse sucesso que esse povo obteve por meio de guerras cruéis, de vitórias cruéis, né? Então, olha só, não podemos colocar as coisas assim, mas a gente está dando errado, então significa que isso não é de Deus. Não é bem assim, né? As coisas estavam dando super errado para Paulo e para a equipe missionária, mas o que nós percebemos é que Paulo se levanta, mesmo depois de ter sido apedrejado, tido como morto, ele se levanta e volta para a cidade. A gente vê depois na continuação da história que ele não fica muito tempo ali na cidade, ele vai para outra cidade ali, né? Ele vai para Derbe depois, né? E depois ele volta por essas cidades, fortalecendo os irmãos
e trazendo também e estabelecendo liderança, né? Então ele volta para estabelecer presbíteros em cada cidade e depois ele volta também para Antioquia da Síria, onde era a sua cidade, a sua igreja que o enviou, né? Enviou Paulo e Barnabé, né? Que os enviou. Ou seja, meus irmãos, nem sempre esse princípio de que está dando certo é de Deus, né? E aí está dando errado, não é de Deus. Às vezes o que acontece é que nós precisamos ser persistentes, nós precisamos ser resilientes. E o dicionário define resiliência, né, como a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, né? Então, por exemplo, um choque, um estresse, algum tipo de evento traumático, entre outras situações. Então, essa capacidade que nós temos de retomar aquilo que nós estamos fazendo, aquela capacidade que nós temos de cair, mas se levantar e aprender com aquelas situações e ter consistência naquilo que nós fazemos, isso é resiliência. Isso é resiliência. Então, nós precisamos nos desenvolver e a consistência só vem com o tempo, né? Então, é impossível a gente começar um trabalho e amanhã já querer ter consistência. Um exemplo, né? Nós estamos começando esse projeto aqui de estudar a Bíblia todos os dias de manhã, né? Às 6:30 da manhã, e pode ser que hoje a gente não consiga medir a nossa consistência, mas talvez daqui a um mês, talvez, a gente colocou aqui esse projeto com data indefinida, né? Então, de tempo indeterminado, a gente vai até quando Deus mandar parar, né? Então, a gente vai medir essa consistência pelo tempo, né? O tempo que a gente vai continuar ali persistindo e sendo resiliente nessa tarefa, né? Então, tem gente que já desiste, né, nas primeiras dificuldades. Tem gente que quando aparece um primeiro problema, um primeiro imbróglio aí, né, a pessoa já desiste. Mas ser resiliente implica em continuar firme. Pode ser que você caia, mas tem que se levantar e continuar em frente, né? O contexto aqui era de muitas dificuldades, muitas mesmo. Talvez a gente não tem provas disso na Bíblia, mas nós temos livros históricos que contemplam essa história. Um pouquinho antes de Paulo e a equipe missionária chegarem na região da Galácia, né, ali na Antioquia da Psídia, é muito provável que eles tenham pego malária, né, que eles tenham pegado essa doença, malária. Então, eles pegam malária, mas mesmo assim eles continuam firmes para seguir em frente, né? Então, é um desafio nós continuarmos firmes no propósito, né? É um desafio nós continuarmos consistentes naquilo que estamos fazendo, para que possamos alcançar, então, um grande sucesso naquilo que nós estamos fazendo. O Donald Trump, né, que é o presidente dos Estados Unidos, ele conta a história, né, que ele era bilionário já na vida dele, né? Ele conquistou muitas empresas, enfim. E depois ele quebrou. Ele chegou a perder tudo, ficar em dívidas, né? E de repente, em menos de 6 meses, ele já tinha se tornado bilionário de novo. E aí perguntaram para ele, né, o que ele fez para se tornar bilionário, né? E ele falou assim: eu sou bilionário, né? E eu não aceito menos do que isso. Então, tirando o aspecto da arrogância, né? Não quero levar por esse lado, né? Mas o aspecto dele colocar um projeto para si e trabalhar para que ele consiga isso, né? Embora tenha quedas pelo caminho, embora tenha falhas, né? Ou embora ele tenha caído pelo caminho, mas ele se levantou e se tornou bilionário novamente, né? Então é um grande desafio
para as nossas vidas, vencer os obstáculos, vencer os desafios. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, talvez você esteja enfrentando alguns obstáculos para cumprir os seus projetos, aquilo que você tem desenhado para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, mas tenha sempre em mente que é importante você ser resiliente, é importante você se levantar, é importante você caminhar, é importante você continuar caminhando. E aqui eu quero deixar uma palavra de incentivo para que você possa continuar caminhando sempre. É um grande desafio ter consistência naquilo que nós fazemos, mas é um desafio que nós precisamos aceitar, precisamos nos levantar. E se você falhar, não tenha medo de recomeçar. Se você cair pelo caminho, não tenha medo de se levantar e continuar em frente. Sabe, às vezes as dificuldades aparecem para realmente nos testar, para testar se nós estamos prontos para receber aquela enorme bênção que Deus tem preparado para a gente. Talvez as dificuldades venham para treinar-nos, para que a gente possa experimentar grandes bênçãos lá na frente. E diante das dificuldades vencidas, nós vamos ter grandes testemunhos para contar lá adiante. Isso é muito importante que nós entendamos, que sejamos resilientes e que possamos no dia de hoje continuar firmes nos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar agradecendo por esse tempo de hoje, agradecendo aí ao pessoal que aceitou esse desafio de estudarmos a Bíblia juntos. Eu vou tentar aqui deixar gravado esse vídeo no YouTube para que quem não assistiu possa assistir depois. Eu estou vendo aqui que está dando umas travadas legais, talvez hoje não fique numa qualidade legal, né? Mas a gente vai aperfeiçoando e vai melhorando aí, vamos ser consistentes naquilo que nós fazemos. Não é porque está dando errado aqui num pedaço, né, que a gente vai abandonar o projeto. Nós vamos continuar firmes aí nesse projeto até quando Deus mandar, né? E vamos com certeza experimentar grandes vitórias no dia de hoje. Amém? Vamos orar então, encerrando esse momento. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque por meio dessa história de Paulo, de Barnabé, de tantos outros, equipe missionária, nós podemos aprender a sermos resilientes, a sermos cuidadosos e consistentes naquilo que nós fazemos. Que em nome de Jesus, no dia de hoje, eu e os meus irmãos consigamos experimentar, ó Deus, o seu amor, o seu cuidado, a sua presença, o seu propósito sendo cumprido nas nossas vidas, que possamos assim, ó Deus, continuar firmes e consistentes em tudo que nós fizermos. Se acontecer de aparecer alguma barreira, se acontecer algum desafio que estiver diante de nós, que o Senhor nos dê forças para que possamos vencer essas barreiras, para que possamos vencer esses obstáculos, pular, ó Deus, esses obstáculos e assim nós possamos experimentar grande vitória, Pai. Eu quero orar para que hoje o dia seja um dia de bênçãos, seja um dia de maravilhas, seja um dia de sinais, seja um dia cheio do Espírito Santo, um dia cheio de alegria. E assim como Paulo e Barnabé e a equipe missionária estava cheio de alegria e cheio do Espírito Santo, eu desejo aos meus irmãos que hoje nós possamos ser cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, ó Pai, e assim nós possamos vencer todos os desafios que aparecerem diante de nós. Pedimos a sua bênção sobre o dia de hoje, que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça e que possamos, ó Deus, fazer o nosso melhor para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos também pedir, ó Deus, por esse projeto de estudo bíblico. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida crucificada junto contigo, mas nós queremos também, ó Deus, experimentar o Senhor falando conosco todas as manhãs. Então, desde já, abençoa esse projeto, abençoa as pessoas que estarão envolvidas nesse projeto, abençoa, Deus, para que possamos experimentar também a sua vitória e a consistência que nós só temos em Ti, Pai, para que possamos nos aprofundar cada dia mais no estudo da Sua palavra e que possamos ser edificados com tudo isso. Muito obrigado pelo dia de hoje e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia e amanhã nós nos vemos então às 6:30 da manhã. Amém? Deus abençoe, abraços e até mais.